Olá, seja bem-vindo ao seu emprego. Hoje você vai conhecer aqui com a gente mais uma opção de carreira. A gente vai falar aqui sobre uma profissão, sobre um profissional, na verdade, né? Que é responsável por projetar, coordenar e acompanhar a execução de diversas obras. A gente vai falar sobre a arquitetura. E para ter esse bate-papo com a gente, eu convidei aqui no estúdio a arquiteta Daniela Carneiro. Tudo bem, Daniela? Tudo bom, obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceito o convite e ter vindo aqui no estúdio conversar com a gente. Que legal, estou muito feliz. Eu espero que quem assista a gente hoje possa conhecer um pouquinho mais da profissão de arquitetura e descobrir aí, né, se identifica com a área ou não. Quem sabe aí pode ser um novo caminho para muita gente. É verdade. Né? Então vamos lá, Daniela, eu vou começar te perguntando quais são as principais funções de um arquiteto. O arquiteto, ele tem inúmeras funções. É uma carreira muito versátil. A gente pode trabalhar com obras, né? A gente pode fazer obra, podemos fazer os projetos de casas, residências, edifícios, podemos trabalhar também com urbanismo, que é o planejamento da cidade. Então, assim, dentro da carreira de arquitetura, arquitetura de interiores, que é o meu nicho. Então, dentro do trabalho de arquiteto, existem vários setores no qual você pode se especializar, como luminotécnica, que é a iluminação, a insolação, a posição os estudos do solo. Então, tem vários tipos de vertentes do trabalho de um arquiteto. Então, acho que a gente pode considerar, na verdade, que é uma profissão que tem um leque grande de opções, né? E que a pessoa pode aí se interessar, se informar um pouco mais e descobrir vários nichos onde ela pode atuar. Ela pode se identificar com um setor e ir a fundo e também pode ramificar, né? Tipo, por exemplo, assim, eu trabalhei muito com construção, muitos anos, depois eu voltei para o projeto, hoje eu trabalho mais com projeto de interiores, né? Comércio, então existe bastante vertente, a pessoa pode se identificar com apenas um setor e ficar só nesse, como também ela pode ter todo em volta, né? O trabalho é bem diverso mesmo. Quem se interessa pela arquitetura deve procurar que tipo de formação acadêmica? É um curso superior? Como que é? É, faculdade de arquitetura interiores. Assim, na minha época, quando eu fiz faculdade, já faz um tempinho, era meio assim, né? Falei, nossa, eu vou fazer uma faculdade de arquitetura. A faculdade que eu fiz eram 6 anos, período integral, dá aquele assim, né? Nossa, muito tempo. 6 anos integral. Durante o processo da faculdade, eles diminuíram para 5 anos e meio período. Então, facilitou demais. Então, quem estava buscando arquitetura se interessou até mais por conta de diminuir 1 ano da faculdade. E para quem tem curiosidade, conta pra gente um pouquinho de como é esse período dentro da faculdade. O que tem? A pessoa vai encontrar, tem cálculo, tem desenho, tem muita teoria, muita prática. Então, a faculdade de arquitetura, a maioria delas, ela é voltada para humanas. A que eu fiz era exatas, então assim, existe cálculo, sim. Eu acredito que os 2 primeiros anos de faculdade é para desestimular mesmo. Quem quiser realmente se formar naquilo vai ficar e insistir, porque depois acaba ficando muito mais interessante, né? A faculdade de arquitetura tem um pouco de cálculo, a gente dá uma pincelada de estrutura, porque a gente precisa conhecer, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente tem que saber o que é uma viga, um pilar para sustentar a casa, para não sair, né, fazendo algumas coisas erradas. Então, sim, tem um pouco de cálculo, mas não é o foco principal. Existe cálculo também de luminotécnica, que eu falei, de cálculo de insolação, para você ver que aquele ambiente, o quanto o sol vai atingir naquele ambiente, né? Quais os procedimentos que a gente precisa ter para aquele ambiente ficar confortável, né? Acusticamente, termicamente, né? Para não ter que gastar tanto com ar-condicionado. Então, assim, existe sim os cálculos, mas não é nada assustador. Então, é correto a gente afirmar que dentro da faculdade de arquitetura, o aluno vai ter que conciliar teoria e prática? Muito. Mais prática do que teoria, né? E teoria, existe também algumas teorias como a história da arte. Quem é arquiteto precisa entender sobre arte, sobre conceitos de projetos, precisa entender sobre
muitas coisas passadas, né? A história de tudo, como que a civilização foi, né, cresceu, tudo isso faz parte da história e tudo isso é muito encantador. Quando você vai visitar uma cidade, né, europeia, assim, você fica olhando aqueles monumentos, aquilo tudo a gente estudou na faculdade. Então, é interessante, é gostoso, sim, e também precisa ter a parte do cálculo, que as pessoas, geralmente, muita gente se assusta com isso, mas não é nada tão complicado que na prática a gente não consigo, nem precisa, às vezes, nem precisa fazer mais o cálculo, já vai no automático. Prática, né? Daniela, hoje em dia, a grande parte das profissões, na verdade, é quando a pessoa termina a faculdade, tem alguma especialização, né? Um mestrado, um doutorado, alguma especialização em alguma área determinada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso na arquitetura, até que ponto isso vale a pena, o que é interessante para o profissional seguir aí nessa reciclagem? Então, existe sim as pós-graduações em arquitetura, né? Existe mestrado, doutorado, existe para quem quer lecionar, né? Quem quer realmente ser um professor e também existe para quem quer trabalhar. Eu acho que não é tão assim necessário o mestrado de arquitetura para quem quer trabalhar na área, a não ser que seja tipo querer trabalhar com um emprego, né? Quem quer ser profissional liberal não tem tanta necessidade. É mais a prática, até porque o trabalho ele é muito específico. Cada tipo de trabalho ele tem uma necessidade. Então, não existe, assim, uma fórmula correta de se fazer as coisas, né? O cliente, cada cliente é de um jeito, cada necessidade é de um jeito, cada terreno é de um jeito. É muito da criatividade também, né? Do estilo de cada pessoa. As pessoas às vezes falam assim que para ser arquiteto tem que saber desenhar. Eu não sei fazer. A minha casinha era aquela casinha assim, sabe? Que é telhadinho, quadrado. Eu não sei. A mão livre, eu não sei desenhar nada. É só no computador, graças a Deus, a gente tem os softwares. Tem recurso para isso, né? Hoje em dia a gente tem os softwares que são muito avançados, que o projeto hoje, é difícil você reconhecer o que é um projeto, o que é uma foto real. Sim. Então, os projetos estão cada vez mais realistas, bom para o cliente também, que ele tem... Antigamente, você entregava uma planta para o cliente da casa dele, ele não entendia, né? Então, ele tinha que aceitar a ideia do arquiteto sem entender. Hoje, não. O cliente, ele realmente consegue visualizar a construção dele mesmo antes dela começar. Melhorou para todo mundo, né? Para todo mundo. A gente tem um dado aqui que fala que um estudo feito por uma universidade americana em 2016 apontou o curso de arquitetura como um dos cursos que mais demanda tempo de estudo além da sala de aula, né? Estudo fora da sala de aula. Como você avalia que deve ser essa dedicação do profissional? O estudo do profissional, ele é com base em cada trabalho. Cada trabalho que a gente tem, cada cliente que chega para a gente tem que realmente estudar. Estudar a vida do cliente, a necessidade do cliente. Às vezes o cliente não fala, é um cliente mais quieto na dele, mas a gente tem que tentar tirar as informações que precisa para estudar o caso dele. A gente trabalha com os sonhos das pessoas, às vezes com a economia de uma vida, para construir uma casa própria. É um sonho, né? Então, assim, então a gente tem que levar aquilo como realmente uma seriedade, estudar o que o cliente quer, qual a necessidade dele e tentar reproduzir isso de forma concreta. Então, assim, o estudo é sempre presente. A gente estuda softwares, a gente estuda o cliente, a gente estuda o terreno, a gente busca soluções práticas. Por exemplo, se tem um terreno com insolação muito forte, tem que buscar soluções práticas para aquilo, econômicas. Então, é sempre mesmo, a gente tem um estudo constante na profissão. Para quem nos assiste aqui e de alguma forma fica se perguntando, né? Será que é a minha cara? Será que eu dou para isso ou não? Na sua opinião, como deveria ser o perfil da pessoa que procura arquitetura? Do que ela deve gostar? Que tipo de habilidade é importante que ela tenha? A pessoa tem que ter criatividade. Acho que é o principal, né? Acho que é o fundamental a pessoa ser criativo, né? Ser fora da casinha. Assim. A cabeça de arquiteto é bem assim, é louca. A gente não consegue saber o que tem dentro da cabeça do arquiteto. Até porque as pessoas não se imaginam fazendo um ambiente pronto. Então, a pessoa precisa sim ser criativo, não precisa ser desenhista, desenhar à mão livre, até porque os softwares ajudam bastante. Tem que saber conhecer os produtos, né? Todo ano lança-se produtos novos, conceitos novos, tecnologias. Tá atualizado, né? Isso, tecnologias novas. Então, tem que estar sempre atualizado, né? Dentro da área.
E eu acho que é só isso mesmo, criatividade é o principal, ter a cachola bem aberta. Bem espojado. Bem despojado, tem que ser uma pessoa descontraída também. Legal. Uma questão que é bastante importante, preocupa muita gente, é a questão do mercado de trabalho, né? Então, onde um arquiteto pode vir a trabalhar? Em muitas áreas. Eles podem trabalhar em indústrias, toda indústria precisa de um arquiteto para desenvolver os projetos, os setores. Pode trabalhar como designer criativo de móveis, pode desenhar as casas, pode trabalhar com inúmeras coisas, é muito amplo, pode desenvolver produtos de soluções, né? Sonorização, iluminação. Então, assim, a área de arquitetura a arquitetura está presente em tudo que a gente vê. Se a gente está aqui no local que foi construído por alguém, com certeza teve um arquiteto responsável que escolheu todos os materiais para que aquilo seja feito e funcione perfeitamente. Muito bem. Hoje a gente tem a denominação arquitetura e urbanismo. O porquê disso, na verdade? O que é isso? Eu acho que a arquitetura sempre teve o urbanismo, né? O urbanismo faz parte da história da arquitetura. Talvez o urbanismo veio primeiro do que a arquitetura. Sim, a faculdade de arquitetura é faculdade de arquitetura e urbanismo. Quem sai formado sai arquiteto e urbanista, né? Dificilmente a pessoa trabalha muito com urbanismo, mas o urbanismo é o planejamento das cidades, né? As ruas, o viário, como é que funciona todo o esquema de uma cidade, e isso precisa de um profissional, que no caso é o urbanista, e o arquiteto também é urbanista. Não né? deixa de ser mais um nicho de trabalho, mais uma opção. Sim, é mais um nicho de trabalho. Né? Mais uma coisinha aí para ficar de interessante, então. E na prática do dia a dia, como que como que a maioria da rotina dos arquitetos, se é que um arquiteto tem uma rotina, né? É difícil ter rotina. Não tem muita rotina. A gente não tem hora para começar a trabalhar, também não tem hora para terminar a trabalhar. A gente começa cedo, já levanta, já pensa, às vezes nem dorme. Arquiteto não dorme. Quando a gente está dormindo, a gente está sonhando com os projetos. E a gente acorda e, poxa, que ideia legal, já tem que anotar porque ali é importante. Quando a gente senta para fazer um projeto, é a fase que eu chamo de criativa. Não é legal ser interrompido, por exemplo. Então, às vezes você senta para fazer um projeto, você esquece de almoçar, de ir no banheiro, né? Então, rotina realmente não tem. Ao mesmo tempo que a gente tem a rotina de trabalho do dia a dia, das 8 às 5, das 8 às 18, durante esse período, são horários que tocam muito o telefone, que a gente tem que atender telefone, e durante o processo criativo de um projeto, isso não pode acontecer. Então, quer dizer, o arquiteto trabalha durante o dia atendendo, fazendo os atendimentos, né, durante o dia comercial, e à noite que ele vai fazer o processo criativo dele. Interessante isso, hein? E, na sua opinião, como que você avalia que está o mercado de trabalho atualmente? Está um mercado promissor? Tem espaço ainda para novos profissionais? Eu acredito que tem espaço, sim, para os profissionais. Sempre vai ter. Querendo ou não, vira e mexe tem uma construção aqui, às vezes até festa, né? Hoje em dia a gente tem o mercado de casamentos, é muito, muito amplo, e às vezes as pessoas precisam de alguém para ambientar a festa. Então entra o arquiteto pode trabalhar com cenários, pode trabalhar com tanta coisa. Eu acho que tudo tem arquitetura, então sempre vai ter espaço, sim, para novos profissionais, para os profissionais que já estão consolidados também no mercado, e sempre vai ter vertentes para esse nicho. Eu queria abordar com você agora uma questão importante, que é sobre a fiscalização, né? Uhum. O profissional de arquitetura, ele tem que ter algum registro, como, por exemplo, o médico tem um CRM. Uhum. O arquiteto, ele tem algum registro também para poder exercer o trabalho? E se tiver, como que funciona para ele conseguir ter esse documento? Sim, então, o registro do arquiteto, na minha época, existia o CREA, o Conselho Regional de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia. Então assim, era engenheiro, arquiteto e agrônomo, tudo dentro do mesmo conselho. Passou uns anos atrás, foi assinada uma lei e o arquiteto e urbanismo foi tirado do CREA e foi criado o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU. Então, depois que a gente se forma, a gente faz o CAU, né? A gente recebe uma carteirinha do CAU, sim, e todos os projetos,
né? Cada projeto, cada construção, cada reforma, a gente precisa tirar uma certidão de responsabilidade técnica, que chama RRT, chama Registro de Responsabilidade Técnica para cada obra específica. Aí você entra no site, emite esse documento, assina, entrega para o cliente e aí a sua obra pode ser construída com um responsável técnico. Então existe essa fiscalização. Sim, que é muito existe. importante, né? É uma fiscalização para né, fiscalizar mesmo os profissionais da área e também para o cliente ficar seguro que ele tem um responsável. O CAL, o CREA, o CAL são conselhos que são responsáveis por vidas, né? Então a gente lidar com, a gente tem muita responsabilidade. A gente tem responsabilidade tanto quanto o médico, né? Exatamente. Então a gente precisa sim ter esse registro de responsabilidade técnica para garantir que o profissional está responsável e o cliente ficar seguro. E quais são os principais desafios da carreira? Nossa, são muitos. O desafio principal, no meu caso, no meu ponto de vista, é a gente poder surpreender o cliente com um projeto incrível, ele ficar, assim, superar as expectativas, né? É você encantar o cliente. Nada paga o cliente realizando um sonho de uma economia de uma vida, né? Às vezes um investimento muito alto, construir uma casa ou construir um escritório, uma empresa, uma indústria. Então, assim, o desafio maior é a gente superar as expectativas do cliente com relação à construção dele, né? Trazendo também, viabilizando o sonho dele, né? Não só no projeto, quanto material, né, viabilizando custos. Isso é muito desafiador, porque a gente tem um leque de preços no mercado que varia muito, né? São muitas tecnologias empregadas. Por um exemplo, né? As pessoas me perguntam muito, Dani, quanto custa construir? Eu falei, nossa, depende. Depende. Hoje a gente tem torneiras no mercado que custam 50 e tem torneiras que custam 5 mil. Então, assim, realmente, depende. O céu é o limite. Então, o maior desafio é a gente realmente conseguir trazer o sonho do cliente dentro da possibilidade dele. É muito chato, é muito ruim quando você realmente faz um projeto que o cliente adora, ele gosta muito, mas ele não consegue construir aquilo. Não é a realidade dele, né? Frustra, né? Então, realmente o desafio é realizar o sonho da pessoa. Muito bem. Bom, então, para terminar o nosso bate-papo hoje aqui, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre essa profissão, muito interessante, né? E é uma delícia, né? De médico, louco e arquiteto, decorador, todo mundo tem um pouco. Não é? Então, para terminar, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo aqui a gente hoje, para quem se interessou pela arquitetura, de repente é um incentivo para a pessoa criar coragem e procurar a arquitetura como profissão. Gente, a arquitetura é uma coisa fantástica, você respira criatividade o tempo todo, são coisas muito bacanas que você vai encontrar no dia a dia, produtos novos, tecnologias novas, é uma área que está em crescente atuação o tempo todo, tem coisas bacanas acontecendo, eventos legais, arquitetos amigos, é uma profissão muito legal, uma classe bem unida, a gente trabalha com muitas... o pessoal fala assim, na arquitetura é só glamour, é festa, não tem as obras, os perrengues. E quando a gente entrega uma obra, nada mais paga a gratidão de um cliente, dele ficar feliz, satisfeito. Eu falo que cada projeto é um filho. E quando a gente vê o filho formado, é a melhor coisa do mundo, a melhor sensação do mundo. É isso aí. Daniela, muito gostoso o nosso bate-papo aqui hoje. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. Obrigada. Ter compartilhado um pouquinho com a gente aqui da sua experiência, dos seus conhecimentos. Obrigada a vocês, eu fiquei muito feliz, espero ter respondido todas as dúvidas. Quem quiser também tirar outras dúvidas, pode entrar em contato comigo, que eu estou sempre respondendo todo mundo, eu sou bem receptiva nesse ponto, pode ficar à vontade. É isso aí, gente. Espero que você que nos assistiu hoje aqui, que se interessou pela arquitetura, uma profissão aí tão dinâmica, né? Que tem tantas opções de variedade aí no mercado de trabalho. Se você gostou da área, fica uma dica, procura um profissional, conversa com ele, se informa um pouco mais. Quem sabe aí você descobriu mais um talento na sua vida, né? O Seu Emprego de hoje fica por aqui. Você continua com a gente acompanhando a programação aqui da TV Câmara. Até a próxima.